Curso de Windows, aula 55. Estamos continuando nossa série sobre drivers. Esta é a 8ª aula. Driver do serviço DNS Cache. Todo mundo que mexe com internet já está careca de saber o que é DNS. Mas no computador cliente, ele é um serviço cliente DNS. Ele tem um cache que tem os nomes de servers de domínio e registra o nome destes computadores na sua máquina. Ele tem lá no server, geralmente, os domínios cabeça. E na sua máquina, ele tem os domínios que foram sendo percorridos a partir do momento em que você clicou nos links desse primeiro domínio. Então, assim nós temos uma tabela com nomes de domínio sem o www. Tem gente que já faz o domínio sem esse www. E 2 IPs, porque nós temos DNS primário e DNS secundário. Todo mundo conhece o da Google, né? 8.8.8.8 e o secundário é 8.8.4.4. Então, se esse serviço for interrompido, ele vai continuar resolvendo nomes DNS lá no servidor. Mas aí os resultados, não sendo armazenados no cache da sua máquina, aí vai ficar mais lenta a procura, porque ele vai ter que ir toda hora no provedor. Então, é ideal que numa sessão de pesquisa você esteja em nomes de domínios parecidos. Você está pesquisando história lá e aí você tem quatro domínios que você vê que são aqueles que dão informação mais correta, então você fica em torno deles. Se você diversificar muito a pesquisa, o que acontece? Ele vai precisar, as primeiras vezes que acessar aquele novo domínio, trazer do provedor. Então, é bom que vocês tenham até o tal do perfil de navegador também. Além de ter um perfil de conta, por exemplo, uma conta de G-Drive, você precisa também pesquisar assuntos por aquele perfil. E no próprio navegador definir perfis, né? No curso de Windows ensina a fazer isso, vocês dão uma olhada lá. Que aí você colocando num perfil um tipo de pesquisa, então, se você tivesse as suas matérias lá da escola, matemática, português e tal, use um perfil de navegador só para isso. No mesmo navegador, vocês podem definir vários perfis. Por quê? Aí as pesquisas são mais rápidas porque você está pesquisando só uma coisa. Agora, se você deixar num perfil de navegador para pesquisar compras, suas coisas de escola, suas coisas da sua profissão, também das suas viagens e tal, ele vai ficar muito variado e aí as pesquisas vão demorar um pouco mais. Então, tudo é técnica. E para uma navegação relaxada, não desabilite esse serviço e siga essas recomendações de fazer perfis. Driver do serviço DPS. DPS quer dizer Diagnostic Policy Service, né? Ou então Diagnostic Policy Service. Bem, era um serviço essencial, e é mesmo, para essas finalidades de Microsoft. Ele detecta e soluciona possíveis problemas nos componentes do seu Windows. Muita gente aqui já deu a tal de solução de problemas e já viu isso. Pode deixar que nós vamos falar aqui. Ele vai iniciar ações corretivas automáticas. A Microsoft já sabe muito bem o que tem de falha quando você coloca algum dispositivo e ele não funciona. Eles já têm todo um checklist disso e colocaram dentro do sistema. Isso ficou mais prático para nós, para a gente ficar procurando mais causa, né, e tentar resolver. Ele já faz uma tentativa de solução inicial. Normalmente ele é executado automaticamente, é um processo compartilhado de SVC roxo, todos são, nem precisava eles falarem isso. A maior parte dos drives vai compartilhado uma série, uns 3, 4, vão dentro do mesmo svcroxo.exe. Nós falamos disso em aulas anteriores. Se ele não tiver em execução, quando você der a tal da solução de problemas dentro do escopo daquilo que você está mexendo, seja rede,
seja som, seja qualquer outro assunto, aí do Windows, né, monitor, ele não vai executar a solução de problemas. Aí você é que vai ter que pesquisar na internet. Bom, e se ela não apresentar nenhum resultado, falar assim, o Windows não conseguiu resolver o problema, aí você vai ter que pesquisar nos fóruns de internet mesmo. Então, não desabilitem esse serviço. Driver do serviço DSSVC. DSSVC é um serviço basicamente de compartilhamento de dados entre processos. Não é o tal do compartilhamento que você dá o clique direito e faz compartilhamento de pasta, não. É um serviço interno. Deixa um processo comunicar com o outro através de dados compartilhados de acordo com os protocolos do sistema. Os usuários ainda não fizeram uma análise aprofundada das funções específicas desse serviço, mas a gente tem algumas desconfianças, tá? Continuemos e no final eu explico. O compartilhamento de informações, para vocês entenderem, é um foco de invasão. Se um processo pode compartilhar informações com outro, se a pessoa plantar um executável com o processo dela, ela teoricamente pode ver qualquer processo do sistema. Diante disso, a Microsoft ficou 1 ano para resolver os furos desse processo que possibilitavam invasões. Bem, mas esse negócio de compartilhamento, quando se trata de Microsoft, é o seguinte: significa que ele pode entrar nos seus processos que você faz, é um executável de acordo com protocolos do sistema definidos nos compiladores. Você não sabe que código tem os compiladores. Então, pode ser que internamente eles já determinam, por acordo com o Microsoft, que vai ter uma portinha dos fundos lá para se conseguir entrar em processos produzidos através de executáveis, produzidos através de compiladores. Então, ele tem acesso aos seus processos e, portanto, às suas informações, aos caches, a área de memória do seu processo e tudo. Então, vocês podem, para fins de teste aí de privacidade, nunca desabilitar isso aqui segundo o que nós explicamos dos starts do serviço no Regedit, não. Façam isso depois da máquina ter entrado, iniciado e tal. Vocês podem ir lá e dar um stop para ver se no caso da sua aplicação específica, a falta desse serviço aí não vai prejudicar nada. Compreenderam? Então, dessa forma, a gente conclui a nossa aula 55, que contém a 8ª aula da nossa série de drivers.